Muito bom dia, muito bom dia. 7h59, prometemos início aí às 8, né? Vamos aguardar um pouquinho aí, pelo menos mais uns 2 minutinhos aí, 3 minutinhos para o pessoal ir entrando. Para você que chegou agora aí, já clica aí no seu aviãozinho, manda para todo mundo que você conhece aí do seu Instagram, vendedor, técnico, representante comercial. A ideia é que a gente faça aqui toda segunda-feira um bate-papo muito legal para que a gente consiga... Aí, maravilha, senão chega um monte de mensagem aqui, eu não consigo dar atenção para vocês. Bom, a ideia é que toda segunda-feira a gente se encontre aqui nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora, exatamente para a gente conversar, bater muito papo sobre segurança e, obviamente, fazer você, vendedor, técnico de produtos, gestor, que está aqui nessa live, capacitar a sua equipe para que você consiga vender mais. Aqui a gente vai conseguir te passar diferenciais dos produtos Atenas para que você consiga cada vez mais poder vender o produto Atenas de forma saudável, de forma que você consiga ter uma margem saudável e também oferecer para o seu cliente a melhor solução possível. Hoje, para a gente iniciar essa live, eu quero propor para vocês falar um pouquinho sobre uma dúvida que eu vejo muito aí no dia a dia, quando a gente faz visita, quando a gente dá treinamento, que são as dúvidas referente a ponto de ancoragem. Tem-se um estigma, né? Tem aí como eu posso dizer, o mercado ele estipula algumas nomenclaturas, alguns formatos, algumas falas que muitas das vezes deixam um vendedor, o técnico, o vendedor de balcão, o vendedor de telefone ou o vendedor do dia a dia ali, que está frente a frente com o cliente em dúvida, para saber como ele pode repassar corretamente a informação. E por que disso? Porque o mercado simplesmente fala, eu preciso de um cinto 1 ponto, 3 pontos, 7 pontos. E aí o vendedor fala, caraca, o que eu vou oferecer agora para esse cara? Então a ideia aqui é mostrar para vocês basicamente como oferecer de forma correta o cinto mediante a atividade dele. Mas primeiro você tem que entender o que são realmente pontos de ancoragem, o que são pontos de conexão, como saber e como contar esses pontos e como oferecer um produto de forma efetiva para o seu cliente. Se você pegar aqui o catálogozinho da Atenas, esse daqui é o catálogo Small, mas você percebe aí que a gente tem uma infinidade de cintos de segurança. Uma infinidade, né? Cinto 1 ponto, 3, 4, 5, cinto em aramida, cinto em poliéster tratado, cinto com argolas de elétrica, cinto com argola normal, enfim, isso daí abre um leque muito grande. Então, mas se eu entender o contexto, se eu entender a base, se eu entender como o cinto ele é formado, fica muito, mas muito fácil de eu poder entregar para o meu cliente a forma correta dele poder entender a atividade e constantemente escolher o cinto da forma adequada. Então, eu vou ilustrar aqui para vocês como identificar primeiro pontos de ancoragem, tá? Primeiro de tudo, vou me afastar aqui para ficar visível para vocês. Eu estou com um cinto aqui, um cinto híbrido com todos os pontos de ancoragem possível. Eu trouxe 2 modelinhos de cinto aqui para a gente poder discutir, para vocês entenderem. Eu estou com um cinto em Y e eu também vou demonstrar para vocês aqui um cinto em H, num segundo momento, tá? Mas primeiro vamos começar aqui pelo cinto em Y. Primeiro de tudo, para eu conseguir identificar quantos pontos de conexão esse produto tem, eu tenho que olhar o cinto de modo geral e entender que o cinto ele conversa comigo. Felipe, conversa comigo? Como assim? Muito simples. O cinto ele possui pictogramas que identificam e mostram para você o que cada um daqueles pontos que a gente tem são feitos. Cada um daqueles pontos dentro do cinto são utilizados, tá? Então eu tenho primeiro de tudo os pontos principais que são identificados pela letra A, pontos de ancoragem, pontos de conexão para ancoragem. Ancoragem é o quê? Pontos de retenção de queda, aonde eu vou colocar talabarte, trava-queda, que são os elementos de ligação que vão me segurar no momento de uma queda. Então,
essa daqui é a argola dorsal do cinto, tá? Então aqui, ó, tá identificado com A de ancoragem. Esse cinto aqui, ele possui mais uma letra A, que tá aqui na região do meu peitoral, tá? Que também é mais um ponto de ancoragem. Ou seja, nesse modelinho aqui, eu vou ter 2 pontos de ancoragem para retenção de queda, frontal e dorsal. Continuando um cinto, eu vou ter aqui a letrinha S, tá? Tenho 2 letrinhas S aqui, que estão aqui na região dos meus ombros. O que significa a letra S? É S de suspensão. Ou seja, aqui na região dos meus ombros, se eu preciso fazer uma descida ou uma subida de um colaborador em espaço confinado, eu utilizo os pontos de suspensão, que estão localizados aqui, na região dos meus ombros. Nesse cinto aqui, eu também vou ter outro S, que está aqui, ó, embaixo, na região do meu umbigo, tá? Um pouquinho abaixo do meu umbigo, tá? Esse segundo ponto também é um ponto de suspensão. Esse ponto aqui pode ser utilizado também na descida ou na subida de um colaborador, num possível resgate, mas aqui esse ponto é muito utilizado para aquelas pessoas que fazem o acesso por corda, onde eu consigo descer e subir e consigo fazer a movimentação e sentar no meu cinto, para que assim na minha atividade eu tenha mais conforto. E por último, mas não tão menos importante, eu vou ter na região dos acolchoados a letra P. O P significa posicionamento. Pois é, posicionamento. Quando eu tenho uma atividade onde eu vou trabalhar com as minhas mãos livres e eu preciso fazer uma atividade onde eu tenho as minhas mãos livres, então eu utilizo um talabarte de posicionamento e aí eu consigo fazer a utilização desse ponto exatamente para trabalhar com as minhas mãos livres. Eu vou vestir o cinto agora vestindo para vocês entenderem que eu acho que vai ficar mais fácil, mais dinâmico. Esse cinto aqui bem simples de vestir, vou vestir ele como calça, tá? Vou subir ele aqui até a região da minha cintura. Vou travar a minha cintura. Travar as minhas pernas. Vou passar ele por cima da minha cabeça. E o meu cinto está vestido. Basta que eu faça os ajustes dele aqui. Opa, peraí. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui pontos de ancoragem. Então vamos lá. Quantos pontos eu tenho nesse cinto de segurança? Muita gente fala, eu tenho um cinto aqui, eu preciso de um cinto 7 pontos. Existe cinto 7 pontos? Não. Existem cintos com um ponto, que é o ponto tradicional do dorso, tá? Todo modelo de cinto de segurança vai possuir o ponto tradicional do dorso. Existem cintos com 2 ou 3 pontos, que seriam cintos com ponto dorsal, frontal e posicionamento. E eu vou partir para um cinto de 4 ou 5 pontos, que nesse caso aqui desse cinto eu tenho todos os pontos possíveis. Então eu vou ter ponto dorsal e frontal para retenção de queda, tá? Vou ter pontos de suspensão e descida em espaço confinado na região dos meus ombros. Vou ter outro ponto de suspensão no umbilical, na região do meu umbigo, para também fazer um resgate, uma descida, tá? Utilizado também acesso por corda. E vou ter também os pontos laterais de posicionamento. Ou seja, se eu contar os pontos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Esse é um cinto completo, um cinto híbrido, ou seja, qualquer atividade que eu vá fazer dentro do trabalho em altura, eu tenho pontos principais de retenção, onde eu vou colocar o meu talabarte,
tá? Onde vai reter a minha queda. Elemento de ligação de reter a minha queda, tá? Tanto frontal como também posso utilizar ele na dorsal. Deixa eu ver aqui. Vou ter os pontos de suspensão aqui na região dos meus ombros e também umbilical. E vou ter o meu ponto lateral, tá? Que é o meu ponto de posicionamento. Onde eu vou conseguir utilizar o meu talabarte de posicionamento. Beleza? Então, para você, vendedor de balcão, vendedor de telefone, o que você precisa entender para poder corretamente passar essa informação ao seu cliente ou absorver a informação que ele te passou para poder cotar ali ou oferecer o produto corretamente? Entender quais são as atividades que ele vai fazer ou qual atividade que ele vai fazer. Onde ele vai estar ancorado, onde eu vou ancorar o meu talabarte. Qual é o tipo de atividade que eu faço? É uma atividade de movimentação? É uma atividade parada? É uma atividade de PTA? Tudo isso influencia na hora de você informar ao seu cliente. E também, qual é a atividade? Na realidade, o ponto é esse. Identificar qual a atividade que você vai ter ali para poder estar passando a informação correta. Eu sabendo isso, não, Felipe, eu vou fazer uma atividade simples onde eu tenho que fazer uma movimentação em escada marinheiro, mas essa escada marinheiro não possui linha de vida. Eu vou ter que usar o talabarte. Ou seja, um cinto com de 1 a 2 pontos de ancoragem frontal e dorsal já atenderia esse cliente, porque eu conseguiria utilizar o talabarte em Y tanto nas minhas costas, fazendo a minha movimentação, quanto também frontalmente aqui no meu ponto peitoral, dando até mais agilidade na minha atividade. Felipe, eu vou fazer uma atividade de telecomunicação. Eu tenho que trabalhar com as minhas mãos livres, além do meu trava-queda na minha linha de vida. Eu também preciso chegar lá na minha atividade e conseguir trabalhar com as minhas mãos livres. Ou seja, eu vou utilizar talabarte de posicionamento. Para isso, eu preciso de um cinto com conforto lombar e pontos de ancoragem na lateral para posicionamento. A ideia é que vocês entendam que os pontos de ancoragem do cinturão definem quais atividades eles estão ali determinando para aquele colaborador. A gente sabe que no dia a dia de vocês, que estão no balcão, que estão no telefone, é muito difícil ter essas informações. Por isso que vocês têm que saber o que são pontos de ancoragem, o que são pontos de conexão, o que é um ponto de suspensão para uma descida em espaço confinado, o que é um ponto de ancoragem frontal ou dorsal. Entender que nos pontos frontais e dorsais você sempre vai estar utilizando um elemento de ligação para retenção de queda, um talabarte, um trava-queda, certo? Entendendo isso, entendendo como o cinto funciona, fica muito mais fácil de você conseguir oferecer para o seu cliente o cinto correto para aquela utilização, tá? Então, para ficar bem dinâmico, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Pontos de retenção de queda. Dorsal, identificado pelo meu Azinho aqui, tá? E frontal, também identificado pelo meu A. Pontos de suspensão, aqui na região dos meus ombros, identificados pelo S. E também aqui na minha região umbilical, também identificado pelo meu Szinho aqui, tá? E pontos laterais de posicionamento. Pô, mas só esse cinto vai possuir todos esses pontos? Não precisa ser necessariamente um cinto em Y para possuir esses pontos.
Cintos em Y também podem possuir todos os pontos. Aqui eu estou com um cinto da Atenas que também é um cinto híbrido, tem todos os pontos. Esse cinto aqui é uma maravilha para vestir porque ele é todo engate rápido. Então fica fácil e dinâmico. E vocês vão perceber aqui que eu também tenho todos os pontos de ancoragem que eu passei para vocês no modelo em Y. Espera aí, deixa eu só ajustar aqui. Então vamos lá. Pontos também para retenção de queda. Dorsal, identificado pelo azinho aí, tá? Como também o outro modelo de cinto. Aqui vocês percebem que eu não tenho argola, eu tenho duas alças. E essas alças aqui, elas são identificadas, deixa eu mostrar aqui para vocês, por esse A/2, tá vendo? Nas duas laterais dela, ela vai ter A/2. Por que A/2? Eu preciso que essas alças estejam unidas para formar um ponto de ancoragem. Eu não posso conectar o meu trava-queda ou o meu talabarte em apenas uma das alças, tá? Elas têm que estar unidas, ou seja, 2A/2, para poder formar um ponto de ancoragem, beleza? Diferente do cinto em Y, onde eu tenho uma argola, aqui eu tenho duas alças. Então, pontos de ancoragem, retenção de queda, frontal e dorsal. Aqui, ó, o meu Szinho aqui, ó. SD, suspensão, descida em espaço confinado. Tenho aqui também nesse cinto uma descida em espaço confinado. Posso fazer atividades com esse cinto em espaço confinado. E também nesse cinto eu também vou ter pontos de suspensão, diferente do Y, também em laços, tá? Aqui na região da minha cintura, na região do meu umbigo, para poder também estar fazendo um resgate ou uma descida. E não, por último, mas também não menos importante, pontos laterais de posicionamento. Acolchoado para poder me dar conforto para a atividade e os pontos laterais de posicionamento. Ou seja, dois modelos de cinto completamente diferentes, mas que têm todos os pontos possíveis, tá? Então, sempre que eu for oferecer um produto ao meu cliente, eu tenho que primeiro saber qual a atividade que ele vai fazer e qual é o cinto que ele tem ali como sugestão, o que ele vai fazer de atividades, e você identificar que tipo de pontos de conexão ele precisa. Ou seja, preciso de pontos para retenção de queda. Dorsal só não me ajuda, eu faço muita movimentação, precisava de um cinto com ponto peitoral, então tem que ser um cinto com no mínimo 2 pontos de ancoragem, dorsal e frontal. Faço esporadicamente descidas em espaço confinado, vou precisar de um cinto com 3 pontos, Atenas tem também. Vou precisar de trabalhar com as minhas mãos livres, utilizando talabarte de posicionamento, ou seja, vou precisar de pontos de posicionamento. E aí facilmente, deixa eu pegar meu catálogo aqui de novo, para mostrar para vocês. Aqui. E aí facilmente, pegando um simples catálogo, você consegue identificar qual cinto você vai oferecer para o seu cliente, tá? Aqui no catálogo mesmo ele é bem intuitivo, mostra para vocês trabalho em altura, retenção de queda e posicionamento. Você consegue identificar que o cinto tem um ponto dorsal e um ponto lateral de posicionamento. Cinto, retenção de queda, posicionamento e suspensão, tá? Facilmente você consegue enxergar até na imagem ponto frontal de suspensão, lateral de posicionamento e também o ponto dorsal que todo cinto vai ter. Então isso facilita a sua vida, a vida do vendedor no dia a dia, de como identificar e mandar para o seu cliente uma proposta que seja adequada para aquela atividade. Alguns pontos que eu gosto de destacar aqui para você vendedor, para que você não cote errado ou perca qualquer tipo de cotação por às vezes não entender qual tipo de atividade que o seu cliente está fazendo, tá? Dicas aí que são legais. Primeiro de tudo, pedir um cinto 3 pontos de ancoragem com acolchoado. Isso daí é uma prática muito comum de mercado. Eu quero um cinto acolchoado, preciso de um cinto acolchoado. Mas para quê? Você realmente vai fazer atividades onde você vai ficar posicionado?
Por quê? O acolchoado, ele é bom para você que faz a atividade com as mãos livres e utilizando o posicionamento. Se for para isso, realmente ele funciona muito bem. Ele vai te dar um conforto na hora de fazer a utilização. Caso você não utilize isso daqui, é uma perca de dinheiro e de desconforto, porque o acolchoado fica na cintura o dia todo. Imagina um dia como hoje que vai fazer 31 graus aqui em São Paulo. Ou seja, vai ficar quente, aquilo ali vai umedecer, vai fazer com que o colaborador transpire cada vez mais e no final do dia aquilo ali vai incomodar ele, fazendo com que ele tenha 200, 300 gramas a mais só na parte do posicionamento, para no final da atividade ele vai sentir um desconforto. Então tem que entender com o seu cliente, é necessário realmente posicionamento? Ele vai fazer alguma atividade que ele vai utilizar o talabar de posicionamento? Não, não vai. Ou seja, eu posso oferecer para ele um cinto que não tenha posicionamento. Vai dar muito mais ajuste e vai ser muito mais confortável, porque isso torna que o cinto fique mais leve. Não, eu preciso de um cinto que tenha proteção lombar. E aí você vai lá e só vende o Talabart em Y. Não faz sentido, né? Se ele precisa de um cinto realmente que vai utilizar posicionamento, se ele vai utilizar, a almofada da parte lombar, ele precisa fazer a compra não só do Talabart em Y, mas também do nosso Talabart de posicionamento. Não faz sentido você oferecer um kit completo para o seu cliente sem todas as alternativas que ele tem dentro do produto. Então, vendedor, se atente sempre a isso. Preciso de um cinto com acolchoado? Primeira pergunta, você realmente faz trabalhos de atividade com posicionamento? Você utiliza Talabart de posicionamento? Não uso. Então, vamos partir para um outro cinto. Eu acho que nesse caso aí, o cinto vai ficar mais caro e não vai te atender. No final do dia, seu colaborador vai ter uma sudorese muito maior, o cinto vai ficar mais pesado. Se você oferecer esse modelinho aqui, vai ser muito mais fácil. Não, eu preciso de um cinto que tenha a questão de apoio lombar. Então você automaticamente oferece tanto o Talabart em Y como também o Talabart de posicionamento. Preciso de um cinto com todos os pontos possíveis. Será que esse cara realmente vai utilizar todos os pontos possíveis? Eu sou da ideia de que menos é mais. Ou seja, um cinto mais simples, como por exemplo, eu acho que eu tenho um aqui, deixa eu pegar para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse aqui ainda tem o apoio lombar, tá? Mas é um cinto da linha Atos. Esse aqui é o best-seller da Atenas, o cinto mais vendido no Brasil. Hoje, basicamente, aí 12 a 13 mil unidades mês de venda desse equipamento aqui, tá? É um cinto que também possui muitos pontos de ancoragem, mas é sempre focado na questão do menos é mais. Ou seja, eu tenho os pontos principais, retenção de queda frontal e dorsal, mas caso o cliente precisa fazer atividades esporádicas como espaço confinado e também posicionamento, a linha Atos permite que ele acrescente esses pontos na sua linha de modo geral, tá? Se vocês conseguirem identificar aqui no nosso catálogo, vocês conseguem ver que a linha Atos começa com um cinto mais simples, com ponto frontal e dorsal. Desculpa, ela começa aqui em cima, tá? O Atos só, tá? E depois ela parte já para o Atos 2, que é esse modelo aqui que tem ponto frontal, dorsal e também posicionamento, tá? Desculpa, ponto frontal, dorsal e suspensão. É aquelas atividades que o cara faz muita movimentação, ele precisa de um cinto que seja leve e funcional, mas de vez em quando ele faz uma atividade que também possua espaço confinado. Então ele tem essa opção aqui. Mesma coisa do Atos. Aqui o Atos Comfort, ele vai ter ponto frontal e dorsal, mas ele também vai ter um posicionamento. Mas esporadicamente ele faz ainda a atividade de descida em espaço confinado, eu posso oferecer para ele o Atos Comfort 2, que tem todos os pontos, mais o ponto de suspensão. Então, a ideia é que vocês entendam sempre o que são pontos de conexão, o que é ponto frontal, o que é ponto dorsal, o que é pontos laterais, e tentem entender o que é a atividade do seu cliente. Você conseguindo visualizar isso no formato que eu mostrei aqui para vocês,
com facilidade, com tranquilidade, você vai conseguir oferecer da melhor forma possível um cinto de segurança seguro para o colaborador, para o seu cliente, mas com um custo-benefício que caiba no bolso dele e que você consiga vender melhor e com uma margem muito boa para a sua empresa. Bom, eu acho que eu falei demais, já estamos em 24 minutos aí de live. Eu acho que foi legal esse primeiro bate-papo. Primeira vez também que eu estou fazendo essa live, então acho que pode ser que eu falei um pouco mais rápido demais ou que vocês não entenderam bulhufas do que eu falei. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram dessa dinâmica, se vocês querem uma coisa com um tempo maior, que eu mostre slides, enfim. Aqui a ideia é que eu consiga transmitir para vocês o máximo de informação possível de uma forma clara e objetiva. Essas primeiras lives é um teste, tá? Então, até o final do mês de abril, eu vou estar me propondo a fazer toda segunda-feira às 8 horas esse bate-papo aqui com vocês de mais ou menos esses 20 minutos, tá? Fazendo com que a gente consiga passar 2 temas técnicos realmente para vocês entenderem o que é uma zona livre de queda, o que é um talabarte, como que funciona um absorvedor de impacto, como que funciona pontos de ancoragem, como eu mostrei aqui para vocês. E a gente também tem 2 lives para falar de produtos. Como hoje eu falei de pontos de ancoragem, mostrei 2 modelos de cinto aqui para vocês. Na próxima live eu vou propor que a gente fala de produto exatamente específico para mostrar para vocês as características e diferenciais que a Athenas tem na sua linha de produtos. Eu vou deixar nos nossos stories aqui uma enquetezinha simples ali para vocês responderem de 4 produtos que a gente pode estar falando na próxima segunda-feira. Peço que vocês interajam lá com a gente, curtem, compartilhem e eu prometo para vocês que a partir de maio eu vou conseguir ter uma estrutura um pouco melhor e vou gravar essas lives aqui para que esse conteúdo fique gravado para vocês e que a gente também consiga fazer alguns cortes, algumas coisas interessantes do que foi dito aqui. Beleza? Muito obrigado a todos, uma ótima semana para você, vendedor, e precisou de qualquer coisa, você sabe que a Athenas está aqui à sua disposição. Eu vou nessa, muito obrigado pela participação de todos, valeu!